Conseguimos. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Oi, Ricardo. Ô, Fábio, tudo bem? Tudo e você? Beleza, tudo bom. Obrigado pelo convite. Tá cheio de... Hoje eu fiquei recebendo mensagens o dia inteiro dizendo que você é o cara, que está trazendo esse novo pensamento do paisagismo, enfim, das espécies brasileiras. E eu te agradeço aqui para você poder falar com a gente. Não, imagine, é uma honra e fico feliz aí que as pessoas gostem da ideia, né, da brasilidade nos jardins. Ô, Ricardo, eu tenho começado todas as lives assim, sempre com mais ou menos com a mesma história, né? Que nesse momento de pandemia, todo mundo se voltou para dentro de casa e entrou um pouquinho num estado de pânico, né? Enfim, um pouquinho de estranhamento. E eu falo que esse estranhamento não foi do vírus, mas foi o estranhamento das pessoas se verem através dos objetos e do espaço que elas construíram e, de repente, perceber que precisava ser revisto esse espaço, né? Ser revista essa casa. E aí, quando eu coloquei aquele texto do Jung, ou quando o Jung fala como é difícil você alimentar a alma, como é difícil uma casa que possa alimentar a alma, que não tenha um contato com o verde ou com a flor de uma árvore, né? Eu fiquei pensando exatamente isso, né? Como a gente tornou essa cidade árida e que talvez esses processos de desconexão com a casa, eles tenham não talvez, mas eles sejam uma desconexão com o mundo, né? E eu que já tive a experiência do meu pai fazer um reflorestamento numa área que a gente tinha, e percebi como eu era desconectado das espécies brasileiras, do cambuci, do araçá, e tenho a oportunidade de acompanhar aquela sua floresta de bolso ali no Largo da Batata, sabe? Eu sempre passo ali e fico vendo aquelas espécies e fico pensando, puxa, como que a gente pode estar tão desconectado de coisas que são tão nossas, né? Que contam a nossa história. E aí eu queria que Pois você é, contasse um Fábio. pouquinho aí desse seu projeto, que é muito legal. Bem, é verdade, né? Agora, quando em março a gente é obrigado a olhar para o nosso próprio umbigo, né? Porque começa a pandemia e é uma viagem para além da tragédia humana, que lógico é a pandemia, mas a gente foi obrigado a ter um pouco de introversão e a olhar para dentro, né? Não só dentro de nós, mas dentro das nossas casas. E aposto que muita gente não gostou do que viu, né? No sentido de que a gente começou a perceber que talvez os nossos espaços de morar não sejam tão ideais assim, independente da nossa condição social, né? E, isso é resultado da cidade do século XX que a gente construiu, né? Hoje o Brasil é um país urbano, aí quase 90% dos brasileiros moram em cidades. E como é que estão essas cidades, né? Elas são um reflexo de um século de construção de cidades, sempre atendendo a interesses privados e o verde como antagonista, né, do progresso. E hoje a gente tem um preço alto por isso. Então é uma boa questão mesmo, né? Quando a gente fala do paisagismo, Fábio, uma coisa que eu sempre vejo na minha cabeça, assim, quando você começa a falar essa coisa do distanciamento nosso, né, com as espécies nativas, tudo, eu sempre lembro a imagem de uma fotografia que eu vi do Rio de Janeiro Belle Époque, né, do Rio de Janeiro lá por 1910, e aí tem ali um casal perto do antigo passeio público, né, que dava para ver o mar naquela época, e ele tá de cartola e ela tá de casaco de pele, no meio-dia, assim, num calor senegalês lá do Rio de Janeiro, né, olhando para o mar. Eu acho que essa é muito a metáfora, né? Nós somos ainda esses cariocas do século XIX olhando o mar na esperança de enxergar a Europa e de costas para todo esse Brasil maravilhoso que a gente herdou, né? Esse território de natureza inacreditável, essa cultura fantástica que a gente tem, enfim, a brasilidade em toda a sua essência. E o meu ativismo, a minha luta mesmo é a gente perceber isso, né? Que esse paisagismo que a gente tem hoje de cópias europeias antigas, né, da época de Versalhes, ou mesmo da Miami contemporânea, não é o nosso melhor, né? Não é o que a gente tem que fazer para o nosso país, no que se refere às áreas verdes. Então, é justamente isso que você falou.
Eu acompanhei um pouquinho o seu projeto lá no Legado das Águas. Uma vez eu tive a oportunidade de ir ao Legado você tem estufas lá? Como que é isso, Ricardo? Você fez um... O Legado, Fábio, foi um parceiro muito interessante, porque em 2014, quando a Votorantim decide transformar aquilo numa reserva diferenciada, uma ação inédita no Brasil, de uma reserva privada virar um ativo econômico para a empresa, no sentido de preservação, no sentido de fomentar pesquisa, eles me chamaram lá para ver o que eu podia ajudar para aquilo trazer renda, gerar renda que sustentasse. Para quem não sabe, né, o Legado das Águas é a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. São 32 mil, na verdade 50 mil se juntar ao parque que está do lado. Então é uma área também de Curitiba, é gigantesca. É gigantesca. E aí a nossa conversa foi pensando e a gente falou, puxa, né, isso aqui não dá para levar todas as pessoas da cidade para conhecer o legado, que seria o ideal. Então vamos dar um jeito de levar o legado de volta para a cidade? E esse jeito pode ser através de um viveiro de plantas ornamentais da Mata Atlântica, que faça com que o legado ajude a repovoar as nossas cidades de Mata Atlântica novamente, né? E a Mata Atlântica do Legado é a mesma que existia em São Paulo. A gente chama de mesma assinatura genética, que ela está muito próxima, 90 quilômetros, e a altitude é parecida. Então, a gente começou a fazer expedições mensais na Floresta do Legado. Foi uma experiência incrível. E procurando plantas que tivessem potencial ornamental para o paisagismo, inclusive plantas que já parecessem com as plantas estrangeiras que são comuns no mercado hoje, né? Para não causar um choque nas pessoas. Então, a gente fez expedições de 2014 até 2017, foram dezenas, encontramos um material riquíssimo. Esse material foi desenvolvido no viveiro da Votorantim, de alta tecnologia. Imersões na mata mesmo? Quando você fala, você fez na imersões mata, né? buscando espécies. Pulando jararaca, pegando carrapato, vendo o porco do mato passando, né? Uma aventura. E eu adoro isso, né? Então, não foi nem um pouco um esforço. E aí a gente trazia essas mudas de plantas que eu achava incríveis, colocava lá para tentar germinar, para funcionar. Muitas morriam, não davam certo, outras funcionavam. E passados aí quase 6 anos, mais de 6 anos, na verdade, a gente conseguiu construir um elenco, né? Um portfólio de plantas nativas da Mata Atlântica que já estão sendo amplamente comercializadas pelo Legado das Águas para diferentes clientes. A gente, por exemplo, acabou de entregar o stand do Parque Global da Banks, que é um empreendimento enorme depois da Ponte do Morumbi, ali no Panambi, e que tem praticamente só planta do Legado das Águas, com genética original de São Paulo, né? Então, foi uma experiência incrível. Até uma coisa que eu falo, Fábio, né, não vou me alongar muito, mas só vou falar mais isso. Uma coisa que eu falo é que o sujeito, para ser um bom paisagista no Brasil, eu acho que ele tem que ser que nem um bom piloto de avião, né? O bom piloto de avião, ele acumula milhares de horas de voo para ser considerado bom. O bom paisagista no Brasil, diante dessa natureza extraordinária que nós temos, ele tem que ter milhares de horas de mato, andando no meio da natureza, entendendo suas composições, espécies, desenhos, para poder ser considerado bom no Brasil. É incrível, né, o Ricardo? Eu passei a semana passada agora em Balsas, no sertão do Maranhão, fazendo também uma pesquisa de campo aí num projeto novo. E eu fiquei vendo assim, esse contato com a natureza, enfim. Eu fiquei até pensando, né? O meu pai, no momento da vida dele, ele se aposentou e foi cuidar de uma fazenda que a gente tinha. E eu nunca entendi muito bem o porquê dessa escolha, né? Mas essa semana, andando naquele cerrado, assim, e vendo aquela... Tudo é beleza, né? Um cupinzeiro é lindo. Eu estava vendo os cupinzeiros, eles são fantásticos, as formas são perfeitas, né? E eu vi como a terra traz essa relação de prazer, né? E eu sou um cara que tenho muito contato com a terra, mas dessa vez foi uma intensidade com a natureza ali, que eu falei, nossa, eu acho que o meu pai sentiu isso aqui, né? Como essa natureza nutre a gente num lugar assim que parece que potencializa,
potencializa os nossos pensamentos, potencializa os nossos pensamentos mesmo, no sentido de você se sentir seguro daquilo que você tá criando na sua mente, né? Você tem essa experiência aqui já, quando você está fazendo essa floresta de bolsa, ou fazendo eu vi que você faz alguns projetos comunitários, ou seus projetos de paisagismo, você percebe uma mudança de comportamento? Você percebe isso? Fábio, a gente tem que lembrar, né, que a gente viveu 300 mil anos na natureza e os últimos 100 anos nas cidades, né? Então, assim, diríamos, estatisticamente insignificante o nosso período como ser humano em ambientes urbanos de verdade, né? Não que o ambiente urbano seja ruim. Eu acho cidade uma coisa muito legal porque é um local de encontro de ideias. Eu adoro morar em cidade também. Mas, assim, a gente não consegue tirar do nosso DNA esse prazer da conexão que se dá com a natureza. Então, e cada vez mais a gente está entendendo que não dá para ser só cidade nem só mato. A gente tem que ter os dois, né? E essa luta justamente é o que eu trago nos meus projetos, nas florestas de bolso, dentro da cidade, no ambiente construído, também seja numa praia, seja no ambiente rural, onde se precise de uma área verde planejada. A sensação que eu tenho quando eu estou fazendo um projeto de paisagismo é de resgate, é uma sensação de pagar uma dívida, né? Então, assim, primeiro eu tento entender o que era aquele local que eu estou fazendo o projeto. Aí eu penso, se eu tivesse uma máquina do tempo e voltasse aqui 300 anos atrás, nesse mesmo lugar que eu estou pisando agora, o que eu ia ver? Né? O que seria isso? Será que eu tinha aqui um cerrado? Será que eu teria árvores de 50 metros de altura da Mata Atlântica? Teria passando uma onça aqui na minha frente? Como é que ia ser essa paisagem? Então, esse exercício é muito poderoso, porque ele permite eu entender, e aí eu vou junto com bibliografia científica, com pesquisas em campo, né? Eu me aprofundo nesse sentido de uma arqueologia botânica para descobrir, eu faço isso em todos os projetos que eu desenvolvo no escritório, seja corporativo, seja edifícios de incorporadoras, residências em condomínios, na escala urbana, eu faço essa pesquisa. E eu imagino muito isso na cabeça, vou no terreno, tento pegar a energia daquele lugar e entender. Porque eu acho que a gente causou uma dívida enorme com a natureza nos últimos 100 anos, né? A gente pegou um patrimônio que demorou milhares de anos para chegar naquele ponto de equilíbrio, para se desenvolver, e aí a gente passou um trator em cima, nem levou em consideração isso é mato, faz o projeto, coloca a cidade, coloca o jardim do jeito que eu acho bonito, que é o pinheirinho lá da Europa, junto com a palmeira da Índia, e acabou. É a minha imagem e semelhança. Eu acho que aquela ideia dos jardins para os homens hoje não é mais real. Hoje o jardim tem que ser dos homens e da natureza. A gente tem que pagar uma dívida muito grande. Então, quando eu faço o projeto, eu me sinto pagando uma dívida que é nossa como ser humano, de devolver elementos daquela natureza original para aquele local e tentar, de algum jeito, achar um modo, né, das pessoas valorizarem essa vegetação ancestral e quererem aquilo na vida delas, e que isso se transforme numa ferramenta de educação ambiental para a gente salvar o que sobrou fora da cidade, né? Então é meio essa pegada, assim. Essa questão da arqueologia botânica eu achei bem interessante. Você acha, então, que quando a gente está transformando pensando nesse verde que vai estar ao nosso entorno, ou construindo essa minimata, que cada um tem o seu retorno, então tem a ver com esse texto do Jung, né? Da gente estar se conectando com algo muito mais de raiz, muito mais original da gente. Eu acho que eu sou um fã de Jung, né? Faço terapia desde garoto, adoro esse autoconhecimento. E eu acho que acho que era o Jung, né? Que ele carpia com a enxada quando ele queria entrar em conexão com a terra. Ele saía carpindo, né? Seu terreno, pelo que eu lembro. Eu li isso em algum lugar, eu acho. Então, eu acho que ele fala também dessa ancestralidade, dessa conexão com a natureza que a gente tem, com a natureza real, não a da natureza de uma vegetação de shopping, né? Uma vegetação de mostra, mas a natureza real que tenha pássaros, que faça sentido para aquele local, né? E o que eu sinto muito, Fábio, né, é que, assim como a gente teve uma revolução na gastronomia nos últimos 20 anos, né, a gente lembra, né, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, aí, mesma geração,
A gente lembra que quando você queria comer alguma coisa chique em São Paulo, ou você ia num restaurante francês ou você ia num restaurante italiano. Jamais seria comer comida brasileira. Isso era cafona, isso era terrível, né? E isso acontece hoje nos jardins, né? O jardim, para ser sofisticado, ele tem que ter aquelas plantas da moda, que são moda no mundo inteiro. Eu brinco que são plantas fast food, é que nem um Big Mac, ele é igual no mundo inteiro, não tem nenhuma conexão. Então, o que a gente vê hoje são jardins que são idênticos em Laranjeiras, em Trancoso, em Manaus, em Cuiabá. Ou seja, são jardins que copiam as espécies e a composição das espécies em todos os lugares. Então, nosso paisagismo continua nessa mania ainda de só comer comida francesa e italiana. A gente não abriu os olhos para a brasilidade. E assim como a gastronomia brasileira é riquíssima, né? A gente tem sabores aí para descobrir durante décadas, o nosso paisagismo ele também pode ser riquíssimo, com a maior biodiversidade do planeta, né? A gente tem 50 mil espécies de plantas conhecidas. É o maior número do mundo. Então, não falta, né? Mas você sabe que você falou isso do paisagismo, né? E eu também me queixo isso na área da arquitetura e dos interiores, porque a gente tem essa arquitetura hoje mais contemporânea de madeira, pedra e concreto, né? E que é linda, que é fantástica, né? Que eu imagino que seja que nem as plantas que você falou. Elas são lindas, essas espécies que não são brasileiras, né? Só que aí você vê uma casa na Espanha, ela é igual a uma casa que está no Brasil, ela é igual a uma casa que está no Chile, você vê que existe ali um traço que está sendo Pasteurização, né? uma pasteurização de uma elite, né? Porque eu acho que o papel exatamente da elite é o contrário, né? Seria ele ensinar, ele permitir, ele possibilitar, ele cascatear essa cultura para uma grande massa, né? E de repente você vê que como o próprio efeito da internet, né, como o próprio efeito da globalização, que tudo vai ficando pasteurizado, né? Então é como se essa casa pudesse estar em qualquer lugar do mundo, né? E perdesse a identidade de quem mora nela, né? E eu nunca tinha pensado isso no jardim, mas é claro que o jardim também tem esse raciocínio, né? Porque é uma ideia, né, é um pequeno feudo tropical, né, que você vê explodindo em alguns lugares do mundo. E acho que exatamente nesse momento que a gente vem para casa e se percebe, olhando ao seu redor e se percebendo essa possibilidade, não de ter, mas de ser, é que a gente começa a olhar para essa diferenciação, né? Essa possibilidade de se individualizar a partir das nossas escolhas. E como é difícil isso, né? Eu estava lendo um pouco de Gombrich, e Gombrich ele fala assim que essa cultura de colocar bege sobre bege, sobre bege, sobre bege, nada mais é do que se camuflar na mata, para ninguém saber quem você é. Né? Que é a cultura do medo, que isso reflete todo um momento de medo que a gente passou, né? Um período de medo. E que eu acho que agora a gente está sendo empurrado aí contra a parede de cada um, né? Acho que todos nós estamos nos questionando quem somos e o que vamos fazer daqui para frente. E isso vai refletir nos nossos gostos. Eu recebi um vídeo outro dia, eu não sabia, eu confesso que eu fiquei indignado de eu não saber isso, né? Tipo, que o modernismo ele nasce, né, de uma necessidade de exterminar com a peste, né? Que antes a gente tinha uma arquitetura densa, repleta de cores escuras e de falta de ventilação, ambientes fechados. E aí vem o modernismo e se constrói em pilotis, em janelas abertas e que promovem a circulação, né? E eu acho que hoje em dia todo mundo fala da vacina, da vacina, da vacina, mas que a vacina pode até acontecer, mas a gente vai ter que rever esse jeito, né, de morar, de habitar o planeta, né? Não, acho que é uma oportunidade, né? Eu acho que a gente também não pode, lógico, né, louvar a pandemia, porque é uma tragédia humana sem proporções, mas nos últimos anos, né? Mas a gente está sendo obrigado a repensar uma série de coisas, né? E começar a repensar nossas cidades, nossas casas. Isso que você falou, né, de uma hegemonia de um tipo de arquitetura, é verdade, né? A gente percebe que
a identidade cultural de cada local vai cada vez sendo erodida em prol de um projeto ideal que vai dominar vários países diferentes, com situações diferentes. Mas aí eu falo, né, é que nem todo mundo começar a comer a mesma comida. Quanto a gente não vai perder nisso? E quando a gente fala de questão de paisagismo, a gente tem uma implicação que não é só subjetiva, cultural, né? Que eu digo assim, é o que eu acho bonito, o que eu acho feio, o que eu acho importante na minha comunidade, o que eu não acho importante. Quando a gente fala de paisagismo, a gente está falando de seres vivos e ecossistemas. E aí entra a ciência, entra evidências científicas que mostram a importância de eu respeitar o equilíbrio da biodiversidade, de respeitar os serviços ecossistêmicos, né? Coisas que já são batidas há décadas pela ciência e que o paisagismo ainda não percebeu. Então, quando a gente vai numa mostra de decoração importante, por exemplo, e a gente percebe que todos os jardins só têm plantas estrangeiras, isso é um desserviço enorme, né? Não só para o ecossistema, mas principalmente para as pessoas entenderem que aquilo também pode ser um objeto de sofisticação, de desejo. Já está mais do que na hora da gente colocar a maior biodiversidade do mundo, que tem plantas maravilhosas. Só o município de São Paulo tem 3.500 plantas nativas. Dessas 3.500 nativas, quantas não são lindíssimas? De colocar essas plantas como objetos de beleza e desejo. E aí, né, que você falou, a elite tem um papel fundamental, porque a elite ela vai servir de exemplo para toda uma gama de grupos que vão entender aquilo como importante e como desejável, replicável, e isso vai se espalhar, né, por toda a pirâmide, né, social. Então, quando a elite coloca lá uma arquitetura que não representa a nossa identidade, quando ela coloca um paisagismo que não representa a nossa identidade e a nossa riqueza natural, ocorre um desserviço. Né? Não estou dizendo que a gente tem que ser xiita, não pode isso, não pode aquilo. Mas é um desserviço. Como era essa questão da gastronomia antes, que achava o picadinho brasileiro algo cafona. Né? É um desserviço. Então, a gente precisa realmente trazer a brasilidade. Né? Para terminar, o Sérgio Buarque de Holanda ele falava uma coisa maravilhosa no livro dele, eu acho que era o Raízes do Brasil. Ele falava, nós continuamos sendo uns desterrados em nossa própria terra. Né? Isso é verdade, né? Ricardo, antes eu achava um pouco que isso era um pensamento de um país que se iniciou como colônia, sabe? Eu falava, a gente teve esse tipo de colonização, então a gente ficou com esse pensamento. Mas eu vejo que isso infectou, né? O mundo tá um pouco assim generalizado, né? Quando você executa os seus projetos, conta umas histórias assim para mim de tipo como que as pessoas reagem a esses espaços, como as pessoas reagem a essas novas espécies, assim, elas percebem que aquilo ali é diferente, é algo novo, é algo inédito. Eu tenho duas histórias interessantes nisso. A primeira foi um projeto que eu fiz para uma residência no Alto de Pinheiros, que o dono era um cara entusiasmado com a natureza, ele gostava muito, ele ainda não conhecia muito essa coisa do nativo, do exótico. A maioria das pessoas acha que tudo que tem no jardim é nativo do Brasil, né? Porque o Brasil tudo dá, né? Tudo fica lindo, maravilhoso. E aí eu comecei a explicar para ele, olha, se vocês fizerem assim vai acontecer isso, tal. E ele acabou fazendo um projeto na casa dele, 100% Mata Atlântica. E aí um dia ele me ligou e falou, Cardim, você não acredita, meus filhos estão malucos, né? Acabou de descer um monte de tucano de bico verde no palmital que você plantou aqui no nosso quintal. Eles estão comendo os coquinhos, eu estou aqui maravilhado com isso, como pode e tal, né? Então, aí eu fui falar até com um amigo meu, que era da zoologia da USP, na época, ele me falou o seguinte, ele falou, Cardim, a gente tem muito tucano em São Paulo, mas eles dificilmente ficam descendo muito na cidade, porque não tem muita alimentação para eles, né? Eles gostam de... muitos dormem na cantareira e vão comer na Serra do Mar. E atravessam a cidade, né, sem parar na cidade para comer. E quando eles param, quando eles veem algo que bate na programação genética deles, como comida, que é o palmital de Jussara, não uma palmeira só, mas um grupo, eles descem e comem, né? Então isso foi muito bacana. Foi a primeira vez que eu tive um feedback assim, que eu falei, cara, a gente conseguiu atrair tucano de bico verde, né? Que interessante.
Não, E e outro não é foi... nada estético, né, Ricardo? Não é nada estético. Não, nem é uma coisa maravilhosa, né? Esse é Totalmente um luxo de emocional, verdade. né? Né? Para mim, Emocional, isso é luxo de totalmente. verdade. Você vê um tucano na É, janela. Não é você ter uma bolsa chique. É você ver um tucano na sua janela. E a outra interessante foi que a gente fez aquele edifício CID, que foi o primeiro edifício do mundo a ter fachada de Mata Atlântica, né? Na Rua Coatali, na Vila Olímpia. Isso foi premiado internacionalmente, tudo. E quando lançou o prédio, eu tive até a chance de comprar um apartamento, né? Falaram, ó, Ricardo, né, o metro quadrado vai custar 11 mil reais aqui no lançamento. Eu falei, não, obrigado. Eu mesmo não acreditei no meu projeto, né? Falei, puxa, floresta, um prédio que vai ter uma floresta de Mata Atlântica. É uma coisa que para mim era um sonho, claro, mas eu não sabia o que ia acontecer na visão das pessoas. Hoje, passado aí alguns anos, esse prédio vale 20 mil reais o metro quadrado e tem gente que aluga por 13 mil um apartamento de 80 metros. Então, e tem fila para entrar nesse prédio. Então, eu acho que são histórias que mostram eu estou no caminho certo, né? Eu acho que o caminho do paisagismo é esse, não tem como se desconectar da questão ambiental, da questão cultural, e é um caminho sem volta, né? No bom sentido. Ô, Ricardo, por que a gente tem essa resistência ao que é nosso? Por que a gente tem isso? Ah, isso é muito boa essa história. O Burle Marx já falava isso. Quando chegam aqui os portugueses, lá no século XVII, XVI, você imagina chegando no século XVI o português que veio da Europa, né? Que tinha aquela diversidade de plantas que era pinheiro grande, pinheiro pequeno, numa paisagem fria. Aí ele desce da caravela e vê uma floresta que tem 40 espécies no metro quadrado. Né? Uma coisa exuberante, extraordinária. O ser humano ele morre de medo quando ele vê algo que é muito diferente do que ele conhece. Ainda mais naquela época. Então, foi que nem descer em outro planeta quando eles viram aquela vegetação inacreditável. E aí a primeira sensação que tem para eles, claro, cara, eu não conheço isso, isso aqui vai me matar, né? Então tem índios canibais, tem monstros imaginários, tem desenhos de preguiças de 4 metros de altura, tem os mosquitos que passam febres, tem as feras, tem os tigres, as onças. Então todo o imaginário de medo é construído. As primeiras cidades, como São Paulo em 1554 tinha uma paliçada de madeira e de taipa em volta da cidade, para se proteger da natureza. Então, as cidades eram fortificações que não deixavam ter natureza dentro e tudo cercado, porque a natureza era muito perigosa. Então, isso vem até hoje. Né? Até hoje a pessoa acha que quando eu coloco vegetação nativa, eu vou trazer escorpião, vou trazer cobra, né? E é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Né? Então, esses temores da natureza nativa são todos cultivados. Né? Eles vêm dessa visão do europeu dos trópicos como um local que ele não entendia e, portanto, era um local perigoso e que a natureza deve ser repelida e dominada e entregue ao capricho do homem. Né? Então, é o que a gente vê em Trancoso de novo. Né? Você tem aquela restinga da Mata Atlântica, que é a coisa mais rica, maravilhosa. Você tem em 1 metro quadrado de uma restinga de Trancoso, você pode ficar estudando uma vida que você não vai entender tudo. E aí vem o sujeito, tira aquilo tudo com trator, planta grama chinesa, esmeralda, coloca lá um punhadinho de pândanos da Austrália e uns coqueiros da Polinésia e acha que aquilo é sustentável. Aquilo é um crime, é um genocídio, né? Ô, Ricardo, agora, eu fui visitar uma pedreira, né, semana passada, uma pedreira no meio do Maranhão, no sertão do Maranhão, né? E essa relação com as pedras, assim, porque assim, eu sempre penso no Ricardo falando das espécies nativas, né? Como que vem essa escolha das pedras, assim? Como que você se relaciona no paisagismo com esses elementos, com O os outros mineral, vamos falar elementos? do mundo O mineral, mineral. né? Então, primeiro eu acho que a gente tem que ter um respeito à paisagem geológica ancestral. Eu fico horrorizado quando se desmonta o relevo, que demorou milhares de anos para ser construído, quando se dinamitam matacões de granito redondos e lindos, que demoraram também milhares de anos, milhões de anos para chegar naquela conformação, para fazer um muro, fazer um talude. Então, primeiro, eu tenho um sentimento profundo de respeito pelo terreno que eu estou trabalhando, para que esse terreno, depois, que a gente está apenas usando, né, Fábio? Nossa vida é muito pequena. A gente está aqui, o quê? 100 anos, 90 anos que a gente vai viver? Se tudo der certo, se a gente tiver uma puta saúde, né? Então, o que são 90 anos para a idade geológica? E como é que eu tenho o direito de ir lá e desmontar um relevo
fazer que nem o Morro do Maluf lá no Guarujá, que o cara disse que bombardearam aquele morro que era lindo há 100 anos atrás. O que eu vou deixar para o meu filho e para o meu neto? Com que direito eu faço isso, né? Então, a primeira coisa que eu tenho é um respeito profundo pelo mineral também, pelo solo, pelas pedras que estão ali, pelo formato do relevo, tentar respeitar isso, claro, também respeitando o direito de uso da família naquele espaço, dos usuários, né? Então tem que ter uma área de platô, tal, mas enfim, tentar harmonizar isso. E eu tenho uma visão de que eu prefiro sempre usar pedra natural. Aí as pessoas vão falar, ai, mas isso é insustentável, pedra não se cria de novo. Não. Mas eu vou justamente no contrário, né? Eu não gosto de ficar usando compósitos complexos, né? Porcelanatos, materiais que têm uma grande complexidade, porque isso tem uma pegada ecológica gigantesca. Né? Isso vai desde a pegada para queima no forno até os materiais que são extraídos da natureza em diferentes lugares e transportados por diferentes distâncias. Então, eu gosto muito dos materiais naturais clássicos, né? O que você falou aí da gente trabalhar com a pedra, com a madeira, com o barro. Eu gosto muito disso, porque eu acho que são materiais que persistem, que daqui passado 30 anos eles estão ainda em moda, entre aspas, né? São materiais que são bonitos. E, claro, eles mantêm a conexão com os sentidos, né? Porque a e a gente temperatura, gosta, você né? sente isso. Exatamente. Eu adoro aqueles pisos de tijolos, né? Que são os tijolos simplesmente deitados no chão e intercalados, né? E sem a verniz, sem nada. Sai aquela poeirinha. Eu acho aquilo o máximo do tato, da organicidade, da biofilia. É quase um chão de terra batida que você tem dentro de casa. Né? A madeira também, eu acho que a gente não pode ter medo de usar madeira, desde que, lógico, né, extraída de um modo sustentável. O problema foi que a gente arrebentou com os estoques de madeira que a gente tinha no século XX, e hoje um jacarandá da Bahia tem o valor de uma joia. Né? Mas se a gente tivesse sabido usar isso de uma forma um pouquinho sustentável, a gente poderia ter, até hoje, peroba, cabreúva, jacarandá sendo usado no mobiliário. Né? Se a gente não tivesse as madeiras nobres, a gente não teria orquestra. Né? Então, eu não tenho um pensamento xiita sobre isso. Eu acho que esses materiais naturais são muito bacanas, a gente tem que, sabendo extrair, a gente tem que utilizá-los sim. Muito legal. Ô, Ricardo, me conta um pouco do capim azul. É capim azul mesmo? É um Aquele capim azul? paspalum, né? Ele é azul, né? E você que tá trazendo ele você que tirou ele você que está tirando ele do habitat e transformando ele numa... Na verdade, não fui eu. O que eu faço? Eu tenho um trabalho que eu gosto muito de ir nos pequenos produtores de plantas familiares, né? Aquele senhorzinho que está num sítio, né? Uma super dificuldade financeira. Aí ele tenta fazer aquele monte de planta exótica lá, aquelas cicas, aqueles troços, e vender num lugar que tem uma concorrência enorme. E aí eu vou visitar esses caras às vezes, né? E aí eu visitei um que é o seu Carlos. O seu Carlos fica lá em Atibaia. E aí eu fui no sítio dele, junto com uma amiga minha, Regina, que também é um pesquisador aí dos viveiros. E chegamos lá e falamos, seu Carlos, o que você tem de nativo aí? Aí ele tinha lá algumas coisinhas, tem isso aqui e tal. De repente ele mostra essa lindeza, o capim azul. Eu já tinha visto na natureza, mas eu nunca tinha visto cultivado, né? Aí eu fiz esse lote, mas não vendeu, ninguém comprou. Falei, ô, seu Carlos, sério? Pois é, você não quer comprar? Falei, claro que eu quero, né? Aí ele tinha lá uns 300, eu acabei usando os últimos 2 projetos que eu fiz aqui. Mas isso é interessante para a gente ver o seguinte, né? A gente está no país que tem centenas de espécies de capins. Você vai para uma Chapada dos Veadeiros, você vê capins assim que você fica de boca aberta, mesmo que você não goste de planta. Você não tem como não falar que aquilo é maravilhoso. Né? A natureza fez uns desenhos, umas coisas incríveis. Mas qual é o capim mais usado no paisagismo hoje? O capim do Texas. Né? O capim do Texas, que é invasor, que acaba invadindo o ecossistema natural, ou seja, faz mal. E nem do Texas ele é da África, na verdade. É que o comércio tem vergonha de dizer que era da África, aí inventou um nome chique, capim do Texas. Né? Então, essas coisas surreais estão o tempo todo acontecendo no paisagismo. E agora, a minha ideia é que isso vire moda. Né? Eu quero mais que as pessoas comecem a usar o capim azul a torto e a direito, onde ele é nativo, para que ele possa representar um pouquinho da beleza que a gente tem. De que região que ele especificamente? Ele é do Brasil? Ele é Mata Atlântica, ele ocorre no sul e sudeste. Né? Nossa,
Eu vi, achei demais, fiquei super entusiasmado, porque Eu, são coisas tão comuns ao nosso olhar, né? Eu que fui criado no interior, é coisa tão comum ao nosso olhar que a gente não se dá conta de como isso é valioso, né? Como isso é poderoso, né? exato, né? Uma outra história boa também, a gente fez um projeto para um grande stand de vendas aqui em São Paulo, o Parque da Gamar, em 2018. E meu parceiro lá, que era o Vinícius Amato, né, que é um cara, um amigo meu genial, eu acho, ele foi incorporador disso tudo. E ele falou, Cardinho, vamos fazer um projeto com paisagismo que a gente consiga o novo exótico. O novo exótico, né, são as plantas nativas, né? Porque areca bambu e palmeira bismarckia, qualquer lugar tem. E aí eu pensei, vamos colocar uma plantação de abacaxi, né? Que é uma planta magnífica e que ninguém mais vê. Aí a gente foi, comprou muda de R$ 5, colocamos lá no stand, virou um espaço instagramável, né? Para falar o linguajar moderno. Começaram a tirar foto, a torta direito do abacaxi, ele virou a vedete do projeto. Então, uma muda de R$ 5. A gente não precisa inventar a roda, né? A gente precisa parar de olhar para Miami, para a Europa, e começar a olhar para o que a natureza nos deu. E que isso é um manancial infinito de espécies, né? Burle Marx fazia isso, ele viajava o Brasil afora, nos anos 70, 80, pesquisando com grupos de botânicos, outros paisagistas que trabalhavam com ele, trazendo essas plantas para o sítio lá dele, lá na Barra, lá em Grumari, e levava essas belezas para o projeto, né? Infelizmente se perdeu, né? Quando ele foi embora, isso parou com ele, né? Uma grande pena. Depois teve o Chassel, que também fez um trabalho, mas não conseguiu ter repercussão do Burle Marx. Então, a gente precisa de uma vez por todas começar a assumir essas maravilhas, né, Fábio? Mas eu acho que é isso, sabe, Ricardo? Conversando com você um pouco, assim, tive um insight, né? Eu sempre me falo, nossa, como a gente é ignorante, né? Mas nesse sentido, né? De que está tudo, de repente, as coisas não estão longe, está tudo no nosso campo visual, né? Está tudo ao nosso lado. É uma questão da gente observar, aprender a observar aquilo, né? E perceber que esse comum, que aparentemente a gente chega como comum, ele pode ser o nosso grande diferencial, né? Total. Bom, a Maiara aqui está pedindo, gente, indiquem livros, filmes, podcasts. Você tem alguma coisa que você quer indicar aí, Ricardo? Olha, eu vou publicar no começo do ano que vem um livro sobre paisagismo sustentável, né, que eu vou tentar trazer elementos para a gente repensar o paisagismo no que se refere a essa parte, né, da brasilidade, da ecologia, da cultura. Enquanto isso, eu indico um livro. Eu estava até com ele aqui em cima. Estava aqui. Vamos lá, ó. Esse livro aqui, Paisagismo e Ecogênese, do Fernando Chassel. Hoje eu considero o melhor livro que a gente tem sobre paisagismo com brasilidade, embora né, o Chassel ele sabia muito mais do que está nesse livro aqui, né? Mas o livro já mostra uma coisa realmente bacana, tudo. Então, é um livro que vale a pena comprar para quem gosta de paisagismo, Paisagismo e Ecogênese. Acho que tem no estante virtual, tem alguns lugares que você consegue comprar, né? Já é um livro esgotado, Ricardo? É esgotado. Outro que é bacana... eu tenho aqui também, peraí. Deixa eu ver se eu tenho um aqui atrás. Esse daqui, gente, ó, né, também, Roberto Burle Marx, Arte e Paisagem. Burle Marx é interessante, que ele deu muita entrevista, ele falou muitos seminários, ele foi um homem, um comunicador por excelência, mas ele não escreveu nenhum livro como manual explicando o que deveria ser feito no paisagismo com brasilidade. Esse livro aqui, né, o Arte e Paisagem, do década de 80, ele traz textos do Burle Marx direto da boca dele, né? Então não tem um filtro. É uma coisa muito interessante para quem gosta do tema. Esses dois livros eu indico, Nossa, né? Tanto o Ecogênese quanto esse. Parece uma joia rara esse, não? É uma joia, cara, mas não é caro. Você encontra no estante virtual por um precinho bem tranquilo, assim. Vou ter que sair correndo. Vou ter que desligar e entrar na estante virtual. Já entra, porque o pessoal agora deve ter uns 3 vendendo. Já vai vender agora. Eu vou pegar um aqui. Vamos lá. Olha, eu já falei sobre esse livro aqui, Tudo sobre a Casa, né?
ele fala muito sobre a origem do design de interiores com esse pensamento mais europeu. Mas o que ele nos ensina é que nada foi criado com um pensamento estético, né? Mas muito uma busca pelo conforto, uma busca pelo prazer de estar no ambiente e de você se sentir acolhido e protegido. Então, e é muito interessante porque foi em algum momento ali do período foi uma grande briga entre arquitetos. Os designers de interiores não existiam ainda. Quem eram os designers de interiores eram os tapeceiros, os estofadores. Eram eles que traziam essa questão mais de conforto para casa. Então, esse livro da Anastasia Zalbabeskoa também é um livro que já está esgotado, mas vocês vão... não está esgotado, não. Mas o mais legal deste livro, para mim, é o prefácio, que ele é feito por um professor da FAO, que é o João Sete Whittaker Ferreira, e que ele fala muito sobre que quando a gente anda pela cidade, que a casa ela é algo tão presente no nosso inconsciente, que quando a gente anda pela cidade e vê as pessoas morando embaixo da ponte e morando em lugares inóspitos, você vai ver que a cabeça dessa pessoa ela tem uma organização. Então, você vai reconhecer uma casa embaixo da ponte. Você vai reconhecer uma casa na calçada. Você pode fazer todos os julgamentos que você quiser sobre aquilo, mas antes disso, a sua mente vai ler aquilo como uma casa. Então, é um prefácio lindíssimo. Ele devia estar muito inspirado quando ele escreveu isso. Que bacana, vou procurar também. E eu adoro Jung, eu sou um super leitor de Jung, então O Homem e Seus Símbolos eu acho que é super importante nesse momento para todos nós. Não é um livro difícil de ler, mas fala muito sobre a ânima, né? A nossa questão feminina, a nossa busca pela essa alma, esse prazer pela beleza, pela estética, e que está tão ligado a esse afeto, né? que existe em nós, e que a gente, por se tornar tão racional, guardou isso, escondeu isso ou para as férias, ou para os settings terapêuticos, mas a gente não pôde expressar isso livremente no trabalho, nos eventos sociais, né? E eu acho que o Ricardo, quando você fala sobre esse paisagismo afetivo, né? Quando você fala, eu leio assim, né? Do abacaxi, do tucano, eu acho que a gente está trazendo a alma para os espaços, né? A gente está trazendo essa conexão com a nossa ânima, né? Com essa questão feminina, porque eu acho que agora a natureza é feminina, né? A natureza é muito inteligente, né? Tanto é que ela nos ensina a cura, né? Qual vai ser a cura desse momento? É ir para casa, né? Porque na casa você vai estar conectado com essa condição mais afetiva e você vai ter essa condição de se sentir mais preparado para reconstruir o espaço que a gente vive. Então, eu adoro e acho legal. Jung é um livro que eu leio várias vezes e parece que eu nunca li. Eu adoro. Não, é muito Ricardo, bacana mesmo. Quero te agradecer muito, muito mesmo esse momento que você dividiu aqui com a gente. Estou muito feliz, obrigado. Já curtia muito o seu trabalho e agora com os abacaxis e com os tucanos eu fiquei um fã eterno. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade. É um super prazer bater um papo com você, a gente falar desse assunto que eu nem gosto de falar, você imagina. Imagina. E aprender aí também mais com você. E até é legal o pessoal de casa saber, né, que a gente se conheceu, né, por causa do projeto do Polidomos, da escola, né? Eu não sei se a Mônica está aqui assistindo a gente, mas, Mônica, obrigado por você ter nos aproximado. Muito obrigado. E tem a nostalgia no Polidomos, porque eu estudei no Polidomos quando era criança e cresci naquela floresta. Eu lembrava dos cheiros, das árvores, né? Então agora eu tive a chance de reconstruir isso na Escola de Perdizes. Que bacana, que bacana. E você vê, né? Eu vi o projeto da escola inteiro, mas quando eu vi o Bosque, eu falei, eu adorei essa escola. Que bom, estou muito feliz. Abraço, Ricardo. Abraço. Obrigado, mesmo. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.